dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um, com cada família e com cada servo do Deus vivo espalhado pelos quatro cantos dessa terra. Deus bom, Deus verdadeiro, Deus que tem uma palavra para mim, para você, nesta manhã, onde o Espírito Santo, aquele que convence, que orienta, que intercede, ele é aquele que se faz presente, não somente aqui, mas como onde você se encontra neste momento. Independente do local onde você esteja ou onde você estiver, saiba de uma coisa, que o Senhor, os olhos do Senhor são como chama de fogo ardente, onde está contemplando. Amém? Com toda certeza não temos dúvida de que essa palavra é uma palavra fiel, porque fiel é quem deixou essa palavra para que venhamos até então tomarmos posse e lutarmos para colocarmos em dia os ensinamentos deixados pelo nosso Deus. Palavra essa que nos orienta, nos alimenta, a palavra que nos dá e tem todas as respostas para as perguntas, independente de quais elas venham a surgir. No nome santo de Jesus, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez, por esse privilégio, por estar intercedendo pela sua vida. Você que já teve esse encontro com Jesus e sabe como é grande o prazer em estar diante desse Deus. O prazer de fazer para contribuir para que esse evangelho seja expandido, ou que venha a se expandir cada vez mais por mais e mais vidas que ainda não tiveram, não se despertaram, não entenderam o que de melhor Deus tem para aqueles que o amam. É uma grande verdade. E Deus tem algo para mim e para você. E nessa manhã não será diferente. Hoje eu me deparo com uma palavra em Apocalipse. Em Apocalipse, onde nós vamos entender um pouco mais sobre um versículo da devocional, e tenho certeza que o Espírito Santo, ele direcionará cada palavra, porque tenho pedido, nós temos clamado, e eu tenho contado com as suas orações para que você assim o faça. Da mesma forma em que muitos estão intercedendo pela minha vida, está diante de mim a responsabilidade de estar intercedendo por aqueles que neste momento encontram-se chorando, e é a respeito de lágrimas que hoje o Senhor concedeu esse versículo, que até então nós vamos discorrer e ver o que o Espírito Santo de Deus quer nos falar. Já apresentei ao Senhor em oração, intercedendo por minha família, por sua família. Em nome de Jesus, você que tem acompanhado e sabe que somente Deus pode fazer o que nenhum outro Deus faz. Pode e não poderá mesmo, porque não houve e nem haverá. Nunca houve e nem haverá um Deus tão grande que trabalha a favor do que nele confia, do que nele esperam.
Então, esta é a nossa visão, a visão de passar algo para que você venha se deparar com a verdade que está registrado na palavra. Não há necessidade de aumentar ou diminuir nada na palavra. Não há necessidade. O Senhor, todas as áreas que foi necessário para que hoje eu e você venhamos a entender o que Ele tem, está registrado. Então, há muitos e muitas segmentos religiosos que aumentam ou diminuem, colocam, implantam coisas que não é necessário. Mas o necessário, mesmo para nossas vidas, é este manual de instrução. Este manual, esse aqui é o manual de instrução. Você compra algum aparelho, junto dele, você abrindo a caixa, o que você vai encontrar? Certamente um manual de instrução. Então, quem nos criou deixou também o manual de instrução para sabermos usar, para sabermos entender, para entendermos o que é preciso fazer, onde não pode ser mexido, onde não pode ser tirado, onde não pode ser colocado. As orientações e os deveres variados que encontramos na palavra do Senhor, há deveres a cumprir. Agora, cabe a mim e a você lutarmos para colocarmos ou nos esforçarmos para colocarmos em prática ou para viver uma vida praticante desta palavra. É algo maravilhoso. Deus tem uma palavra para você, meu amado. Você que eu sei que não tem chegado, não vai até o fim, onde o YouTube, a gente pode ver aqui pelo YouTube Studio, onde são muitos e muitos que estão indo até 7 minutos, 8 minutos, tem aqueles que vão até 15 minutos, e poucos são os que vão até o fim. E a palavra é bem clara, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não querendo prender você nesse áudio, nesse vídeo em que passo, mas é para que você venha entender que aquilo que se diz respeito a quem nos criou, há uma necessidade e um dever nosso de dar a Ele toda a atenção, abrir o nosso coração para que Ele entre, para que Ele seja o primeiro em minha vida, o primeiro na sua vida. É o que devemos fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu quero dizer que é com muito amor e muito carinho no coração que sinto este prazer em compartilhar com você, não para parecer que até então, quando comecei, onde o Senhor dava uma palavra e eu não ficava preocupado em ofender aquela pessoa, mas isso não é ofensa. Você precisa de alguém que te conduza, que te garanta algo que é muito maravilhoso, é maravilhosíssimo, que é uma vida eterna. E esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém é Jesus Cristo, que tem para você e garante que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna. Então você pode ter a vida eterna, você pode passar a viver uma vida eterna começando a partir de hoje.
onde você vai entender, e eu quero passar na palavra para que você entenda a seriedade que é, e a luta que precisamos estar travando a cada dia. As lutas, elas são constantes e muitas delas se tornam até impossíveis aos nossos olhos, mas diante desse Deus, nós apresentando a Ele, certamente tudo é possível. Tudo é possível somente para aquele que crê, aquele que entende que não é nada. Você não é nada, eu não sou nada a não ser pó e cinza, mas há dentro de mim um espírito. E este Espírito Santo, este Espírito de vida, que até então foi dado por alguém que ao criar nos deu apenas como um sopro, que é o sopro da vida. Enquanto você tem vida, você tem a oportunidade de poder fazer a sua escolha, para que você venha até então viver com esse Deus, ter uma vida constante com esse Deus. Outra coçando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que você venha ter uma vida contínua, uma vida eterna, você entenderá, porque o Espírito Santo, eu creio que Ele é quem está falando ao teu coração. Então eu não tenho que medir palavras para expressar algo quando é vindo da parte de Deus. Você, meu amado, precisa de Deus, eu preciso de Deus. Você pode até pensar que não, está tudo bem. Como já relatei aqui, a Bíblia relata e muitas vezes vão ser ditas a respeito daquele juiz eunuco, aquele juiz e aquela viúva que até então o importunava, e ele dizendo que não temia a Deus e a homem algum, aí ele ia julgar a causa daquela mulher, para que ela não viesse a importunar. Então, dessa mesma forma, precisamos estar constantemente diante desse Deus, dizendo para Ele: Senhor, eu sou falho, eu sou ignorante, eu sou impulsivo, eu não perdoo, eu não abro o meu coração, eu não dou crédito, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito nessa palavra porque foi homem que escreveram, eu não acredito, Senhor, que o Senhor pode fazer isso, sendo que está escrito aqui, isso tudo é uma história, mas não é uma história, isso é fato real, é aquele que criou e está vendo o que você está pensando e quer, mesmo assim, com toda a sua ignorância, Ele quer mudar a sua forma, o seu jeito de ser, mas para isso, somente você pode dar o primeiro passo, entendendo que sem Ele eu não posso fazer nada. Você não pode. E vamos ao versículo da palavra, da devocional, onde quero compartilhar com você algo muito especial e pedir a você que ainda não se inscreveu neste canal para me ajudar. Eu sei que aqui é alguém que está falando para você, não que tem estudo, mas sim que tem lutado para viver em uma vida de constante oração diante desse Deus e apresentando a sua vida. Me ajude nesse canal.
Compartilhe para que vidas que possam estar esperando uma palavra que pode mudar a direção da vida dele. E quantos têm aí falado da palavra com amor e com verdade? Por que não compartilhar? Aqueles que estão ali levando a palavra com verdade, aqueles corações que se encontram contritos e abatidos, e esses o Senhor não os despreza. Deus é bom. Então me ajude, se inscreva, compartilhe, ore pela minha vida. E o que estou a falar aqui, eu não retiro um ar mediante a fúria do inimigo, onde está, pode querer colocar no seu coração que eu estou falando aqui algo para que você venha se sentir ofendido. Você pode até pensar, mas não é, porque esse Deus é o Deus que te conhece. E eu quero deixar para você entender que agora você pode estar sorrindo, mas chegará um momento, ou você já passou por momentos, onde as lágrimas não puderam ser impedidas, elas não puderam ser contidas, porque a dor, o aperto, a preocupação, o arrependimento e tantas outras coisas mais que podem vir causar as lágrimas. Amém? Versículo da devocional de hoje, eu quero compartilhar com você, está em Apocalipse, eu até vi aqui, devocional diária, é da Bíblia JF. Bênção, louvado seja Deus, glória a Deus, né? Isso aí é bênção. Você que estava no aplicativo, fui trocar mudar aqui algo que eu queria mostrar, acabei complicando. Mas está em Apocalipse capítulo 7, o versículo é o versículo 17, que vai nos orientar acerca da palavra. São 17 minutos, eu tenho 12 minutos para manter os 30 minutos, onde ontem eu cheguei aos 38. E a você que chegou até o final, você entendeu o motivo pelo qual o Espírito Santo tocou até esses 8 minutos a mais. Mas em nome de Jesus, eu peço a esse Deus que me conceda esse compromisso que eu quero assumir em não passar para não tomar o seu tempo, mesmo sabendo que você não está perdendo tempo, e sim que você está, na verdade, ganhando algo que é muito especial na palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 17, diz assim: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá. Olha, e lhe servirá. Oh, Jesus, fugiu de novo aqui. Oh, bendito seja. O versículo sumiu de novo, meu Pai. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrimas. Toda lágrima. Aqui não está no plural. Já acrescentei um S. Não há necessidade. Não é lágrimas. Toda lágrima. Que, na verdade, uma lágrima,
ao se circunstante, não vai cair apenas uma lágrima. Aqui ele se refere toda lágrima que você vier em momento em que a dificuldade, em que as lutas, como expressei, surgir, em que surgir e você não puder se conter, vai cair lágrimas, mas Deus estará limpando dos seus olhos toda a lágrima. Então é bom chorar. A lágrima, ela tem um sentido. A lágrima, ela tem a sua maneira, a sua forma de expressar, né? O seu jeito de mostrar para nós o que é essa lágrima. E nós procurando, a gente pode ver que na palavra do Senhor, nós tendo essas orientações e este versículo pelo qual está nesse capítulo no qual se encontra este versículo, melhor dizendo, no que se diz: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Esse cordeiro é o Filho de Deus. Esse cordeiro é o Deus vivo, porque quem vê o Pai vê o Filho, e quem vê o Filho está vendo automaticamente o Pai. Está vendo, por isso está sendo dito, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. É onde cada um, todo ser vivente que o reconhece, entrará nessa multidão onde se encontra aqui, discorrendo o Apocalipse. Só para você ter uma ideia e um entendimento do que se diz, e a enorme multidão de cristãos, e a enorme multidão de cristãos está antes do versículo 9, entre o 8 e o 9, tem esse divisor, que tem um título, e esse título está assim: e a enorme multidão de cristãos. Mas para entendermos melhor, e você ver que é o Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus, por amar este mundo, de uma maneira que não tem como explicar, que foi de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É este Cordeiro que estará apacentando, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. É Jesus Cristo. Toda a Bíblia, ela se direciona, ela aponta para Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus se aponta para Jesus. Não há como escapar. Jesus Cristo, Ele é Senhor. E querendo você ou não, um dia você vai ter que se dobrar. E a sua língua você vai ter que confessar, dizendo que este Cordeiro que irá apacentar aqueles que virem a crer ou a se entregarem a sua vida a Ele certamente estará escrevendo, ou você encontrará o seu nome escrito no livro da vida, através de Jesus Cristo. Não é através de algum outro nome. Não é nome de João, de Pedro, de Maria, de José, de Jorge e tantas
tantas outras coisas mais. Eu creio que eu não estou te ofendendo, porque é verdade e você pode se deparar com ela, porque está registrado na palavra de Deus. Está registrado. Há muitas picuinhas, há muitos disse-me-disse, há muitos que querem estar em posição, há muitos que querem tantas coisas, mas nada disso vai adiantar. Então, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas. Você só poderá chegar às fontes vivas das águas, onde ele, que é o Cordeiro, para aqueles que estão com sede, ele se apresenta como a água da vida. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida para aqueles que se encontram famintos, para aqueles que se encontram cansados, ele se apresenta como alívio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Oh, aleluias! Jesus é bom, meu amado. E para entender aqui, para você chegar à fonte das águas vivas, então, para que você chegue à fonte das águas vivas, é necessário você ser apacentado. E sim, apacentado pelo bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. E ele deu. O inimigo não é assim, o mercenário não é assim. Ele vira o lobo, ele abandona as ovelhas. Mas Jesus não. Jesus não. Ele deu a vida. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, para você viver uma vida em abundância, uma vida abundante. Saiba que somente em Jesus, pois ele estará ali, porque o Cordeiro que está no meio do trono, ele está. A palavra está mostrando no presente, porque o Cordeiro que está no meio do trono, ele se encontra ali. No meio do trono, ele se encontra. Ele não vai, ele estará. Não, ele está. É o que a Bíblia está mostrando, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Você só poderá ser apacentado por Jesus, caso você queira entrar na vida eterna, somente pelo nome de Jesus. E eu quero fazer a leitura para que você venha entender onde chegou nesse versículo. E eu queria falar aqui a respeito de lágrimas. Não tem, como eu prometi, vou lutar para ficar nos 30 minutos, e o tempo passa de uma velocidade, né, rápida, e a gente precisa de ser rápido também. Por isso eu estou falando aqui rápido. Eu gostaria de falar mais de uma maneira que você pudesse entender assim, não correndo contra o relógio. Olha só, rios de lágrimas correm nos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Olha só, serve ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Isso são versículos que se referem, que se entram em concordância, dizendo de lágrimas, onde você pode procurar na sua Bíblia JFA também, no aplicativo, você vai entender, porque ele diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem já passou. Apocalipse capítulo 21, versículo 14.
Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Salmo, capítulo 55, o versículo 16 e 17. E também, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmos 126, versículo de número 5 e 6. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Salmos, capítulo de número 56, versículo 8. Você pode ver, amado, Salmo 42, 3. Você vai deparar em Salmo de capítulo 6, lágrimas. Você vai deparar 119. Você vai deparar em Jó, no capítulo 16, versículo 20 e 21, você pode anotar, e aqui eu vou colocar um ponto final. Que vontade de poder falar, mas se a devocional foi de lágrimas, que ela possa ficar guardado em teu coração, de maneira que você possa vir a desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo aquele que entende que toda lágrima que você, embora estiver derramando, nenhuma dela vai cair por terra. Que Deus abençoe. Espero ter passado para você algo. Gostaria de falar, mas não é pelo muito falar, e sim o pouco que foi dito, aquilo que não pude expressar, que o Espírito Santo completa no teu coração. Passei dos 30, mas hoje foi só 1 minuto e 40 segundos. E o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com a minha vida, com a sua vida, seja com a vida da sua família, assim também como todo Israel de Deus espalhado pelos quatro cantos desta terra, no qual do Senhor é o mundo e a sua plenitude, todos que nele habitam. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. 32, passei 2 minutos 16. Tenha um bom dia, que Deus abençoe grandiosamente.